A editora de internacional Derla Cardoso está aqui mais uma vez agora para a gente falar sobre por que a questão do Estreito de Hormuz é tão complicada na questão de segurança dela. O pessoal vai falar, um estreito pequenininho ali, moleza, né? 3 quilômetros só para cada lado de navio, tá fácil. Outro dia eu estava vendo uma arte na CNN americana que eles fizeram um trocadilho em inglês ótimo, né? Que era Dire Strait, que é uma expressão que é justamente para falar de desafios, né? Daquilo que é difícil de se fazer. Então explica pra gente por que é tão difícil. Pois é, o presidente Donald Trump estava dizendo ali que era uma coisa tão simples da OTAN fazer. A gente vai ver aqui algumas razões o porquê não seria tão simples. Eu trago para aqui um mapa que a gente fez com os últimos ataques que aconteceram lá na região do Estreito de Hormuz, ali perto do Irã. Todos esses pontos vermelhos são ataques contra petroleiros que foram confirmados, Yuri. Então a gente vê que foram vários. Aí nessa imagem tem 13 pontos vermelhos, mas tem muitos outros que ainda foram relatados, mas não foram totalmente confirmados. Então, é meio complicado. Vou pedir licença para vir um pouquinho mais para cá. Essa ponta mais estreita aqui do Estreito de Hormuz tem somente 33 quilômetros de distância entre uma ponta e a outra. Isso traz um desafio logístico enorme para fazer a segurança desses navios. Isso porque não passa vários navios de cada vez indo e voltando ali pelo estreito. É basicamente uma linha para ir e uma linha para voltar. E além disso, Yuri, esses navios, eles passam bem devagar, o que faz com que eles sejam alvos muito fáceis de ataques do Irã. E aqui a gente tem um desafio também de defesa gigantesco. O presidente Donald Trump diz que é fácil garantir a segurança desses navios, mas não é simples porque a distância com o Irã não permite. Isso porque se a gente coloca um navio de guerra para defender um navio ali no Estreito de Hormuz, o que acontece? Os drones que o Irã usa, que são os drones Shahed, que são os drones mais utilizados nessa guerra, além de eles serem muito baratos para serem fabricados, eles têm um alcance muito grande. Eles têm um alcance de pelo menos 2.500 quilômetros. Então, de qualquer parte do Irã, o exército consegue lançar um drone que seria capaz de atingir um navio. E aí o que acontece é que os navios de guerra, mesmo os muito bem equipados dos Estados Unidos, não teriam muito tempo para detectar um projétil e defender os navios. Além disso, se a gente coloca vários navios petroleiros passando, dificulta muito a interceptação de vários mísseis, Yuri. Então, a situação é bem complicada. Não, isso é muito evidente, né, como a geografia, e até historicamente, né, desde os tempos dos persas, que esta região é colocada aí como uma dificuldade do ponto de vista militar. Agora, Donald Trump, você fez menção a ele acabou de falar sobre o Estreito de Hormuz, mas cobrando esta atuação da OTAN, né, além de falar que é fácil de fazer, Sim, mais uma vez pressionando os seus aliados do outro lado do Atlântico a ajudarem. Qual foi a cobrança dessa vez? Claro, pois é. Falas de minutos atrás, eu recupero aqui, o presidente Donald Trump acaba de dizer que para abrir o Estreito de Hormuz ele precisa de muita ajuda, seriam muitos navios. A gente vê a imagem dele, ele falou agora há pouco do gramado da Casa Branca. E ele falou também uma coisa que a gente achou curiosa, que foi, em certo ponto vai se abrir o Estreito de Hormuz. Então, o presidente também, ele faz algumas declarações, ao mesmo tempo que ele fala que é simples, ele traz também alguns complicadores, ou seja, dizendo que precisaria de vários navios. Ele também disse agora há pouco nessa declaração que ele espera que a China se envolva de alguma forma, o que a gente não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Eu trago aqui a lista atualizada de países que estão negociando diretamente com o Irã, que dependem muito dessas exportações de petróleo e gás. A gente tem o Iraque, a China, a Índia, que depende muito do gás do Irã, a Turquia e o Paquistão, que estão negociando diretamente com o Irã. E também, se a gente puder trazer de volta o nosso mapa para fazer um último comentário de complicador dessa situação toda, Yuri, a gente tem a questão da confiança. Então, para a gente concluir, basta que apenas o Irã consiga mandar uma lancha para que eles coloquem eles têm umas espécies de minas que eles conseguem acoplar ali nos cascos dos navios. Basta que eles façam algumas explosões, consigam danificar um ou outro navio
para que nenhuma empresa já queira fazer o seguro para os navios passarem por lá e que nenhum país queira se envolver. Essa foi uma fala, inclusive, do presidente Emmanuel Macron da França, que disse: essa não é uma guerra nossa, a gente não vai mandar nenhum navio para lá. E a crise energética, enquanto isso, só se agrava. Essa sim é de todos nós, no fim das contas, como a gente acabou de ver, o preço do diesel subindo pela terceira semana seguida aqui no Brasil, a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Obrigado mais uma vez. Imagina. Derla Cardoso, nossa editora de internacional, Débora Bergamasco.